Eu sou a Adriana e mais uma vez eu quero te convidar para juntos aprendermos assentados aos pés de Jesus. Hoje eu estou aqui com um tema que causa até um pouco de polêmica. Então, Deus corrige a quem Ele ama? Eu vou começar falando desse tema hoje. Vou soltar um pouquinho mulheres da Bíblia, devido a toda a situação que a gente está vivendo aí, né, em casa, cada um dentro da sua casa. Eu queria trazer essa palavra para reflexão. Eu tenho filhos, né, tenho 4 filhos, não sei se você tem filhos, mas quando a gente tem filho, a gente ama tanto que a gente corrige por amor, né? Eu sempre corrigi os meus filhos, disciplinei os meus filhos, e ainda há pouco tempo um deles falou comigo assim: mãe, tudo que eu sou hoje eu devo a você e meu pai, pelas correções que naquele momento não eram boas. Então isso me traz como exemplo nosso com Deus, né? Então, é claro que tem aquele filho que ele vai ser sempre corrigido, mas ele não vai, essa correção naquele momento não vai trazer para ele uma mudança de vida. Mas nós, como pais e por amor, a nossa obrigação é corrigir os nossos filhos, não espancando os nossos filhos, né? Tirando alguma coisa, castigando e, se necessário, até mesmo exortando o seu filho ali e trazendo uma correção para ele. Ninguém gosta de falar sobre isso, porque quando a gente fala de Deus, a gente só pensa em Deus ser o amor. E verdadeiramente Deus é amor, né? E comparando comigo, que sou um ser humano, que sou mal, que tenho os meus defeitos, né? Tem algumas qualidades também, né? Mas tenho os meus defeitos. Comparando comigo, eu amo os meus filhos. E eu não podia deixar os meus filhos viverem soltos por conta deles mesmos, pensando que aquela correção naquele momento ia trazer uma dor para eles e que essa dor eu não poderia passar por aquele momento de ver os meus filhos sentindo essa dor. Mas eu optei em sentir a dor momentânea da correção para que eu não visse os meus filhos tendo um grande problema no futuro, né? Então, eu tenho uma notícia para te dar. Deus corrige, sim. Deus é amor, sim. Deus também é justiça. Olha o que a Bíblia fala em Hebreus 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem o recebe. Então eu tenho uma notícia para você. Se você crê que você tem um Pai Celestial, se você crê que você é filho de Deus, o Pai, Ele vai te corrigir. E a palavra fala que Ele açoita aquele que o recebe. Se você recebeu esse Deus verdadeiramente como seu Pai, Ele vai te corrigir para que você venha crescer. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui do amor, né? Primeiramente, quando a gente fala de Deus, a gente entende Deus ser amor. Por quê? A palavra fala em João 3,16, porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por amor, naquele momento, nós não éramos os filhos de Deus, né? Nós éramos até então criaturas de Deus. Mas Jesus era o único filho, era o unigênito do Pai. Deus entregou o unigênito, sem mácula, sem defeito. Para quê? Para que, através dele, eu e você pudéssemos também nos tornar filhos. Então, esse foi um amor que eu não entregaria nenhum dos meus filhos por amor a ninguém. Eu não entregaria. Então, o amor de Deus, ele vai além. Eu não me julgo uma mãe ruim, tenho minhas falhas como meu esposo, né? Nós tentamos fazer o melhor, mas com todo o amor que eu tenho para os meus filhos, eu não daria a vida deles por ninguém. Mas Deus, o Pai,
Entregou o único filho dele, por amor a você e por amor a mim. Então essa é a qualidade de Deus com toda certeza. Porém, quando um pai verdadeiramente ele ama seu filho, ele não deixa seu filho ser criado de uma forma que é contra os princípios da sua própria casa, do seu próprio reino. Então, aqui dentro da nossa casa nós tínhamos regras, como temos até hoje, né? E enquanto os nossos filhos eram menores, nós ensinávamos as regras e corrigíamos quando as regras não eram cumpridas, né? Tirando alguma coisa, fazendo alguma coisa, mas nós nunca deixávamos passar aquela situação que poderia virar um grande problema. E assim é o nosso Pai conosco. Ele tem regras. E é tão difícil falar nisso que eu sei que muitas pessoas vão até contra mim, mas eu quero que você coloque muito amor nas minhas palavras agora, porque eu quero te convidar para entender um pouquinho sobre esse amor do Pai, que primeiro ele mandou Jesus ao mundo, depois Jesus morreu, depois Jesus ressuscitou, e antes de Jesus ressuscitar, ele deixou a promessa que ele voltaria. Então hoje nós estamos vivendo o tempo de aguardar a volta de Jesus. Em Mateus 24, 42, Jesus falou assim: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, ele mandou que a gente ficasse em alerta, que a qualquer momento ele pode vir. E eu quero falar com você que existe alguns sinais que vão acontecer antes da vinda de Jesus. E hoje nós passamos esse grande problema, né, desse coronavírus que está aí, que está fazendo tudo parar, a economia do país, as igrejas, né, as pessoas estão dentro da sua casa, muitas com problemas emocionais, porque não conseguem ficar sozinhos dentro de casa, porque se sentem presos, né? Então, é nesse momento que eu te falo, chegou um dos sinais. Não estou te falando que Jesus já está correndo, voltando. Estou te falando que nós estamos vivendo mais um sinal. E lá em 2 Timóteo 3,16, a Bíblia fala assim: toda a Escritura é divinamente proveitosa para ensinar, para exortar, para corrigir, para instruir em justiça. Então, eu vou falar de algo que eu creio, que é a palavra de Deus. Eu creio na Bíblia. Se você não crê na Bíblia, talvez eu vá contra o que você pensa. Mas se você crê na Bíblia, eu vou te apresentar alguns pontos que Deus coloca para nós. Porque se essa escritura, ela é divinamente proveitosa, proveitosa para quê? Para nos trazer conhecimento, para nos trazer instrução, para nos trazer exortação e para nos trazer também a correção. E Deus deixou muitos pontos que falam sobre estes grandes sinais que viriam. E eu não vou falar desses sinais. Eu vou te falar de algo que Deus quer de você e de mim. Nesse momento em que este sinal nós estamos vivendo, que é mais uma peste que se propaga, e que muitas vezes a gente acha que a peste ela não vem de Deus, eu vou te falar uma coisa. Lá na época do Egito, Deus enviou as 10 pragas para o Egito. E nos dias de hoje, Deus nos faz um chamado, nos faz um alerta, e é um alerta ao arrependimento. O que significa arrependimento segundo o dicionário? Vem de uma palavra grega que significa conversão, mudança de direção e mudança de mente. Eu te convido a se arrepender e a ter uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma mudança de proceder. Não é culpar as pessoas pelo problema que nós vivemos, mas é trazer para a nossa realidade de vida, que nós necessitamos nos arrepender nesse momento, clamar a Deus e confiar, porque nós somos seres que estamos aqui para cumprir um papel nessa terra. E eu, como disse a você, eu creio na Escritura, e para mim a Bíblia é a verdade. E eu te convido a se arrepender diante de Deus.
Deus, Ele quer trazer para nós um momento de reflexão. Sabe quando o seu filho faz algo de errado que você fala, não faça. Aí ele faz de novo, você fala, eu vou te corrigir. A próxima vez que você fizer, eu vou te corrigir. E aí o seu filho vem e faz de novo. Essa é a vez da correção. Sabe? Deus, Ele tem falado como nós devemos proceder. Mas as pessoas brincam com Deus. Vivem vidas sem princípio. Vivem vidas sem amor e sem temor a Deus. Sem amor pelo próximo. Vivem vidas de viver o momento de êxtase, mas se esquecem que nós não fomos feitos para viver por um momento, nós fomos feitos para viver para a eternidade. E hoje eu te convido, se arrepende. Olha o que diz em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Deus falando, ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando Deus nos convida a clamar, é porque Ele vai nos ouvir. Quando Ele nos convida a humilharmos e orarmos, é porque Ele vai nos perdoar. E quando Ele quer que você busque, que eu busque, que a gente venha se converter e se arrepender, é porque Ele vai nos sarar. Ele vai trabalhar em nós de dentro para fora. Que haja uma cura na sua alma. Que você tenha força para passar por esse momento de estar dentro da sua casa, com a sua família, que muitas vezes você vive uma vida tão fora da sua casa que nessa hora de estar junto com a sua família você não tem lugar dentro da sua própria casa. Encontre o seu lugar, a mesa, junto com a sua família, com seus filhos, com seus pais, converse, dialogue, ore, se arrependam. Peça a Deus, Deus me perdoa porque eu tenho vivido uma vida sem princípios, uma vida de arrogância, de soberba, e eu me humilho. Sabe como eu me humilho? Pedindo perdão. Peça perdão. Peça perdão. É momento de nós suplicarmos a Deus, pedindo perdão por tantos erros que estão hoje aí na face da terra. Peça a Deus e que em nome de Jesus Ele venha nos sarar, sarar a nossa alma e sarar a nossa terra, sarar a nossa vizinhança, a nossa cidade, o nosso país, a nossa nação, o nosso mundo. Nós, cristãos, filhos do Rei, precisamos nos unir em oração. Igreja convoca, igreja que é convocada a se levantar diante da situação e se humilhar diante do nosso Papai do céu. Se você se considera um filho de Deus, eu te convido a clamar junto comigo. Todos os dias, vamos clamar. Tire 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, mas todos os dias, ore a Deus pela sua vida, pela sua casa, pelo seu povo.